Hoje nós vamos conversar sobre dependência de Deus. Fácil de falar, lindo de ouvir, dificílimo de praticar. Não é verdade, gente? Mas antes, eu quero saber como é que você tá. Você tá bonzinho? Você tá boazinha? Tá na paz do Senhor? Tudo certo? Nos trinques? Supimpa? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos vocês que estão vindo aí pela primeira vez neste canal. A casa é sua. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal que já frequenta aqui. A casa é deles também. Aqui, apesar de ser um AP pequenininho, cabe todo mundo. Ai, gente, mas todos vocês são muito bem-vindos. Como eu sou um cara rapidão, vou pedir para vocês ajudarem esse canal a crescer. Você vai me perguntar como? Como, Lucas? Simples, deixa um like aí, um comentário, compartilha esse vídeo para mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que muita gente precisa ouvir e que nós aqui precisamos conversar. Beleza? Fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai orar juntos. Então vamos lá. Dependência de Deus. Que assunto complexo, né? A gente ama escutar pregações sobre dependência de Deus. A gente ama ouvir a respeito desse assunto. Quando uma pessoa está passando por uma fase difícil, está lá angustiada, atribulada, geralmente vem aquele crente e fala assim: cara, você precisa aprender a depender mais de Deus. Às vezes Deus está te provando para que você aprenda a depender mais dele. Que cristão nunca escutou isso, não é verdade? Nossa, eu já escutei isso demais, gente. Eu já escutei isso demais. Mas enfim, é muito legal escutar, às vezes nem é tão legal assim, porque às vezes você está assim meio chateado, uma fase meio ruim, você escuta isso, fica parecendo que a pessoa está meio que querendo cortar o assunto com você, te despachar logo. É lindo esse assunto também ao mesmo tempo, ou dependência de Deus, que é assunto lindo. Mas, em boa parte dos nossos dias, é difícil depender de Deus, a verdade é essa. Porque quando a gente está na fase boa, a tendência é que nós dependamos de nós mesmos. Quando os dias estão bons, a tendência é que nós acreditemos no nosso potencial, na nossa competência, na nossa força, enfim, que a gente acredite no nosso recurso, nos recursos que a terra nos oferece, etc, etc, etc. E quando a fase está mal, a tendência é que a gente não acredite em mais nada, não é? Eu sei que tem muita gente positiva, otimista, mas tudo tem um limite. E às vezes os momentos difíceis que a gente passa, eles se estendem e fogem do nosso controle e passam de todos os limites que a gente esperava. É nessas horas aí que depender de Deus também se torna um grande desafio. Não é verdade? Então a gente viu duas situações. Quando está tudo bem, a gente tem dificuldade de depender de Deus. E quando não está tudo bem, quando as coisas estão, na verdade, ruins, a gente tem dificuldade de depender e de acreditar. Em ambos o problema é o mesmo. A gente quer agir pelas nossas forças, acreditar nas nossas forças. Observar as tendências que este mundo nos oferece, tentar lê-las e tentar achar alguma solução prática para a gente fazer. E isso não está errado, tá? Você tem que fazer isso também. Você tem que fazer isso também. Já dizia um sábio: faça como se tudo dependesse de você. Haja, faça tudo que você pode, mas creia como se tudo dependesse de Deus. A gente precisa ter mais ou menos essa dualidade de pensamentos. Nós precisamos sim trabalhar e agir, mas ao mesmo tempo nós precisamos crer, acreditar, ver que a gente não precisa passar de certos limites, que Deus vai permitir que as coisas aconteçam, tanto dias bons quanto dias maus. Ele vai permitir que a gente passe por eles e Ele mesmo tem a solução. E é um mistério, porque essa solução, em boa parte das vezes, vem através do nosso trabalho e de pensamentos e atitudes que o próprio Deus coloca na nossa mente. Amém? Vale lembrar de alguns textos bíblicos, quando Jesus disse, por exemplo, lá no Sermão do Monte, Mateus no capítulo 6, a partir do verso 24, se você ler esse trecho até o finalzinho, você vai ver que
Jesus ele está falando para a gente não se preocupar. E aí ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, olhai, ou seja, contemple. Olha para as aves do céu. Jesus parecia ser um jovem muito contemplativo. Olhe para as aves do céu. Muitas coisas que ele fala vêm através de observação. Elas não estão plantando, elas não estão trabalhando necessariamente. Elas estão aí sobrevoando, buscando algo para a sua subsistência. E Deus as sustenta. Se não tivesse sementes, ou se não tivesse insetos, se não tivesse o alimento para as aves, o que elas fariam? Morreriam. Olhem para os lírios do campo. Eles não tecem roupas. Contudo, eles se vestem muito melhor do que Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Se Deus tem essa consideração pelos lírios do campo, que hoje estão aqui e amanhã vão ser queimados, imagina por vocês, homens de pequena fé. Então nós vemos o próprio Jesus Cristo falando que nós precisamos acreditar, termos fé, não vivermos ansiosos. E aí tem algo que é importante, buscar controlar a ansiedade. Gente, eu sei que é difícil demais. Quem conseguiu, o cristão que conseguiu vencer 100% a ansiedade, meu filho, você pode falar assim, Senhor, estou pronto para ir para o céu. Já estou no jeito, me leva. Não é? Fala agora, assim. Mas é difícil demais. Mas nós podemos buscar controlá-la melhor e não deixar que ela domine a nossa vida. Porque nós podemos trabalhar e acreditar que Deus está suprindo. Outro texto muito legal está lá no Salmo 127, que o salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as suas sentinelas. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Inútil é trabalhar até de madrugada, acordar de madrugada, talvez você, trabalhar até tarde da noite. Sabe por quê? Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Você não precisa, vamos dizer assim, fazer tudo, achar que tudo está sob o seu controle. Você não precisa romper certos limites. O descanso que Deus estabelece não é só para a gente revigorar o nosso corpo. E os neurocientistas, eles dizem o quanto é perigoso a gente não dormir, a gente ter noites mal dormidas, ou pela ansiedade, ou porque nós estávamos fazendo outra coisa ao invés de dormir, quando devíamos estar dormindo. Faz muito mal para o cérebro. Você não consegue raciocinar tão bem quanto você raciocinaria se tivesse tido uma boa noite de sono. E o descanso também é um princípio importante que denota a dependência do Senhor. Deus estabeleceu um dia para a gente guardar e descansar e consagrar a Ele, o Shabat do Senhor. Independente se você guarda no sábado ou se você guarda no domingo, o importante é que você tenha esse princípio estabelecido. Você precisa descansar e você precisa confiar. Confiar. Isso é extremamente importante. E quando Deus estabeleceu isso, acredito eu, isso daqui vem de mim, acredito eu que Ele já sabia que muita gente, nos momentos de aperto, ia querer burlar o descanso de qualquer jeito. E Ele falou assim, não, eu vou estabelecer esse descanso para que as pessoas não burlem isso e tenham um dia para se consagrarem a mim. O apóstolo Paulo também falou que aprendeu a viver contente em qualquer situação, lá em Filipenses, no capítulo 4. Inclusive nos dias de necessidade, mas o interessante é que esse texto também diz nos dias de fartura. Então ele engloba as duas dificuldades. E ele traz uma receita importante para nós dependermos de Deus, que é o contentamento. Nós precisamos aprender a sermos contentes. Isso é extremamente importante. Então, esses aprendizados que nós vamos tendo a cada dia, na nossa caminhada e no nosso amadurecimento, faz com que a gente aprenda a depender mais do Senhor.
E aí, aprendendo a depender mais do Senhor, você vai ver, você vai experimentar na sua pele o quanto isso é gostoso. Porque Deus é um Pai amoroso. Ele não vai te dar pedras ao invés de pães. Ele vai te dar o seu sustento e vai te dar aquilo que é melhor. Creia nisso e você vai ver a glória do Senhor. Mas, às vezes você está aí passando por uma situação difícil, eu gostaria de orar por você. Para que esse momento difícil passe, para que você também aprenda a contentar-se no Senhor, para que Ele supra todas as suas necessidades. Amém? Feche os seus olhos. Ó Deus, muito obrigado por este dia. Queremos começar essa oração agradecendo ao Senhor, porque Tu és bom, Pai. Ó Deus, eu peço a Ti que o Senhor alcance esse irmão e essa irmã que está aqui me ouvindo, mesmo que ele ou ela estejam longe de mim, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor os alcance com seu poder e graça. Eu oro, ó Pai, para que se esse irmão ou essa irmã estejam passando por uns dias difíceis, dias de tormento, dias de angústia, Pai, dias de incerteza, eu peço para que o Senhor traga o sustento para eles, que eles possam experimentar a Tua mão cuidando e sustentando da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, ó Pai, para que esse irmão e essa irmã possam experimentar a doce provisão do Senhor, ó Pai, mesmo em meio ao deserto. Ó Deus, eu clamo a Ti para que o Senhor também venha, ó Pai, trazendo emprego, trazendo uma melhora, sabedoria na administração dos recursos, enfim, ó Deus, cura na área emocional da vida, cura das doenças, daquilo que quer que seja, Pai. Eu peço que o Senhor, ó Deus, alcance esse irmão e essa irmã, para que eles experimente o doce e bom perfume de Cristo. E para que ele ou ela experimente as Tuas mãos cuidando ativamente deles, ó Pai, que eles reconheçam isso, em nome de Jesus. No mais, Pai, obrigado por este dia, obrigado, ó Pai, por esta palavra que o Senhor tem dado aqui a nós, por este espaço para compartilharmos. Eu peço que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai, a mantermos sempre esse canal ativo e para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a Tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, meu irmão, minha irmã. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Estarei aí de volta se o Senhor permitir. Um abraço, que Deus te abençoe muito.